Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho aqui os nossos seguidores. Hoje nós estamos aqui numa transmissão simultânea. Agradeço a todos vocês. Vamos aguardar um pouco aí as pessoas chegarem devagarinho. Começamos aí uns 5 minutinhos antes. Enquanto vocês chegam, eu vou fazer a leitura da oração a Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Amém. Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações, que este evangelho no lar hoje, do meu lar para o seu, seja transmitido nesse momento por meio dessa vibração de amor, dessa vibração positiva, com todos aqueles que têm costume de assistir o nosso evangelho ao vivo, às segundas e quintas-feiras. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes e vamos oferecer hoje esse evangelho no lar para os irmãos necessitados, para os irmãos doentes, os aflitos, os que estão nos hospitais, todos aqueles que se encontram necessitados de um ombro amigo para conversar, para desabafar, para aqueles que precisam de um abraço fraterno, mesmo que à distância, como nós estamos fazendo aqui, para os nossos familiares, os amigos, para todos aqueles que se encontram doentes e que precisam de uma oração. Nós vamos dedicar esse Evangelho da Noite para todas as famílias do mundo inteiro. Hoje estamos fazendo uma transmissão simultânea, né? Agradeço a todos vocês, aos seguidores amigos e todos aqueles que têm afinidade com esse trabalho, com o espiritismo, todos aqueles que estão conosco desde o início, quando nós começamos aqui ainda, somente com a reflexão do Evangelho, e hoje nós estamos lendo as cartas. Vamos convidar os nossos orientadores espirituais, aos mensageiros de luz, a Dr. Bezerra de Menezes, no qual eu acabei de ler esta oração, essa mensagem linda do Dr. Bezerra, que o Dr. Bezerra passe na residência de cada irmão no momento que vocês estiverem deitados, no momento que vocês estiverem se preparando para descansar, para que tenhamos todos aí uma noite reparadora, com sono bom, e que ao amanhecer todos nós possamos agradecer a Deus pela dádiva da vida, pelo sol, pelo vento, pela chuva. Gratidão pela vida, gratidão pelo amor, gratidão por tudo que nós já conseguimos nessa vida. É isso. É essa interação que nós estamos hoje trabalhando para levar até você o Evangelho no lar.
Eu vou ler um pouquinho da reflexão do Evangelho, que está no capítulo 14, né? O nome do título dessa mensagem chama-se A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Santo Agostinho, Paris, 1862. Mas eu vou ler aqui no final um parágrafo importantíssimo, né? Sobre esta lição, onde eu vou fazer uma reflexão com perguntas e respostas, também tirando de alguns livros que eu hoje estive observando aqui, dei uma lida em alguns assuntos que vale a pena a gente debater aqui hoje à noite. E a lição diz o seguinte: os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Aqui ele já traz nesse parágrafo uma informação muito valiosa quando a gente faz tantas perguntas de carta, de mensagens, perguntas às pessoas que a gente às vezes fica até sem saber por que aquela pergunta eu não consegui uma resposta. E aqui ele é muito claro quando ele diz: os espíritos reúnem-se, formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Então aqui ele já disse praticamente tudo. Nós temos essa afinidade com o nosso semelhante no momento que nós vamos formar a nossa família. E é nesta hora que a gente vai observar o progresso que cada um precisa fazer na Terra. Além disso, a semelhança de gostos, de gestos, aquilo que você às vezes diz: olha, eu tenho um filho, ou meu pai, ou minha mãe, que desencarnou, e o meu filho parece demais com o meu pai, com o meu avô, né? E às vezes você tem até uma necessidade de saber de outras vidas se realmente é a reencarnação do seu avô. Será se isso iria te ajudar, né? Nessa questão de saber se realmente era seu pai, seu avô? De repente poderia até trazer um desconforto para essa criança, né? Então, às vezes, não é permitido, certas coisas não são permitidas que saibamos na nossa vida terrena. E aqui ele continua: esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar como faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Veja bem, nós encontramos amigos, afetos, desafetos. Às vezes a gente traz amigos para dentro do nosso lar, construímos amizades sadias ao longo do tempo da nossa estadia na Terra. E aí você diz assim: eu não tenho um amigo, eu tenho um irmão, que ele é como um irmão para mim. São essas afinidades, esses irmãos que se agrupam, tanto na Terra como no mundo espiritual. E aqui ele continua: se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram felizes com seu novo progresso. De repente, aquele amigo ou aquele irmão não teve essa oportunidade porque eles escolheram famílias diferentes. Mas quando eles retornam para o mundo espiritual, eles se reencontram e vão falar das suas experiências em outras famílias. Tá? Isso daqui é muito claro. Aí ele diz o seguinte: entretanto, como não devem atrapalhar apenas para si mesmo, trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Aqui você vai lembrar daquele filho, do esposo, do irmão, do pai, da mãe. Alguns deles tiveram condições de, nesta vida, estudarem, evoluírem, se formarem, buscar esta evolução num trabalho digno, numa faculdade onde ele trouxe para dentro do seu lar um título. Já aquele outro não conseguiu nem sair do ensino médio, ou do ensino fundamental,
ou até mesmo não conseguiu trabalhar, não conseguiu estudar e não conseguiu um bom emprego. Aí, ele está falando aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele diz? Existem espíritos que são colocados no meio dessas famílias para aprender, para progredir, para melhorar, para que ele possa ser ajudado por aquela família. Tem pessoas que têm dificuldade de aprendizado e esse é o maior entrave na vida dessa pessoa. E tem aquele irmão que às vezes sabe mais um pouquinho, que tem paciência ou não. E essa paciência, ela vem conforme você vai evoluindo, você vai melhorando. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Sabe aquela desarmonia que, às vezes, dentro de casa, do nada surgiu? E aí aparece aquele pacificador. Nossa, você chegou. Quando você chega aqui em casa, todas as pessoas lhe obedecem. Quando você abre a boca para pedir paz e harmonia, todos atendem. Não é assim que acontece? E aqui, mais na frente, diz o seguinte: recebei-os como irmãos, ajudai-os. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Olha que maravilha. Eu tirei esse parágrafo porque a leitura é grande. E juntando tudo, ela resume neste parágrafo aqui que eu li. Essa é a parte final do capítulo, capítulo 14. E esse capítulo se chama Honrai Pai e Mãe. E quando honramos pai e mãe, às vezes as pessoas perguntam: poxa vida, honrar pai e mãe, poxa, eu gosto tanto do meu pai, da minha mãe, mas às vezes eu não obedeço, às vezes eu fico naquela que parece que as coisas mudam de rumo, mudam de lugar. Não, mas nesse momento você precisa também se perdoar, você precisa buscar a melhor hora, o melhor momento para você interagir com essa família que Deus nos concedeu, porque nós viemos para progredir, para melhorar, para evoluir e aprender juntos na mesma casa. Por que não? E aqui ele diz o seguinte: a família é uma das mais importantes associações existentes na Terra, se não a mais importante. Nos diz Emmanuel, no livro Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2, intitulado Família. Temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Essa edificação, ela conforme o nosso trabalho, conforme você vai fluindo ali, né, junto com aquelas pessoas, aprendendo, estudando, você vai observando o que você precisa melhorar ou o que já melhorou. O entendimento das dificuldades existentes dentro do lar ganha uma explicação clara e lúcida quando você se permite aos consertos. Porque tem pessoas, lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e vou morrer assim. Tem gente que é assim, infelizmente. Mas nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. Nós temos a oportunidade de nos interagirmos para que essa harmonia, essa paz no lar perdure enquanto estivermos na Terra. Compreendemos porque um amigo muitas vezes é aquele irmão que tanto gostaríamos de ter. Olha, aquilo que eu falei lá na reflexão do Evangelho. Tem amigos que durante a nossa estadia na Terra viajam juntos, fazem as mesmas coisas, têm os mesmos gostos.
adora viajar, adora passear. E não tem esses melindres, esses orgulhos, né? E aí, quando essa pessoa chega na sua casa, você diz assim, olha, esse é o irmão, que não é irmão de sangue, mas é o irmão do meu coração. É o que eu gostaria que realmente fosse meu irmão, e é. É aquilo. Mas, segundo o que nós estudamos no Evangelho, nas obras básicas, pode ser um amigo do passado que foi irmão, um amigo muito caro, um amigo maravilhoso, e que nesta vida ele veio numa outra família, numa outra experiência, e ele encontra. E esse reencontro, você observa que durante esse reencontro, você percebe que era uma alma que você, poxa vida, mas são pessoas que parece que eu já vi há muito tempo. Nem parece, né? Nem parece que somos amigos, parece que somos irmãos. E aqui, vamos continuar. O porquê das tragédias familiares, traições, crimes, abandonos, rejeições, tantos abortos, tantas decepções. Tudo isso no seio da família é permitido para esse nosso progresso. Embora o retrato das nossas famílias se revele muitas vezes desanimador e assustador, é com a doutrina espírita que vamos entender que cada um está fazendo o melhor que pode. Nesse momento, nós vamos observar as nossas atitudes, nosso comportamento, e se hoje você não conseguiu melhorar, amanhã você vai tentar ser melhor. Fazer aquilo que você gostaria que fizesse, de ter feito hoje, amanhã você vai fazer melhor se você tiver a oportunidade de amanhecer nesta terra. Lembra que eu falei semana passada sobre Santo Agostinho, sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos? É essa viagem que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso que nós precisamos. E aqui vamos continuar. Que os erros de hoje serão corrigidos amanhã. Errar é uma forma de aprendizado dentro das leis de Deus. Se assim compreendermos e nos compreendemos, fica mais fácil perdoar, sermos perdoados e nos perdoarmos, facilitando assim a convivência na família. Imagine uma pessoa que não perdoa o outro, que não tem condições nem mesmo de abrir a boca para falar uma palavra, porque parece que no seu arquivo mental tudo que você estudou sumiu. E naquele momento você não tem palavras doces para se dirigir ao outro irmão. Mas o Evangelho nos traz essa reflexão sobre a família, neste capítulo 14 dos laços de família, porque os nossos laços, eles não se desfazem quando nós deixamos o nosso corpo no túmulo. Os espíritos amigos que escrevem através das cartas sempre frisam muito forte essa parte. Nós, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa melhora, a vontade de progredir, a vontade de pedir perdão, de pedir desculpa, ela existe também além túmulo, porque é através de uma carta consoladora para uma família, que essa família vai melhorar, vai entender e vai sentir que o seu ente querido tomou a iniciativa, porque eu jamais teria. Tem pessoas que escrevem aí na internet, nos comentários, que jamais perdoaria uma pessoa que machucou a sua família ou que tirou a vida de um familiar. Mas nós vamos lembrar também que é passado o véu do esquecimento das nossas vidas de outras existências. E não sabemos por que temos que passar nesta existência por esse sofrimento. Somos conduzidos pelos gostos, pelas semelhanças, pela lei de afinidade. Às vezes você chega num ambiente, e eu vou dar um exemplo de ambiente
espírita. Quando você faz parte de um grupo espírita, a primeira coisa que o dirigente lhe pede é que você faça uma visita para saber se você tem afinidade com aquelas criaturas que já estão lá. E essa afinidade se chama afinidade fluídica. Ela vem do seu coração, passa pela sua mente, para que você dê passividade àquele ente querido, caso você seja um médium ostensivo. Se você for um médium ostensivo, você vai observar ao seu redor a energia daquele ambiente. Se você teve afinidade com os orientadores espirituais daquele local, se você teve afinidade com aqueles integrantes que muitas vezes, naquele momento de dispersão, não observou que você poderia dar passividade a um ente querido, a um familiar, até mesmo de alguém que está ali na reunião mediúnica. E que há tempos ele está ali no cantinho aguardando a sua hora, e que aquelas pessoas que estavam ali não se permitia devido ser um parente. Mas eu estou falando isso porque tem médiums que às vezes ele dá passividade, ele trabalha numa mesa de trabalho, num trabalho íntimo, mas quando ele observa que ali tem um familiar para ser resgatado, ele não tem equilíbrio emocional. E neste momento, um outro médium que não tem parentesco com aquela pessoa que está ali, aquele colega, ele dá passividade. E é nesta hora que aparece este comentário que eu fiz agora da afinidade, da atração. E naquele momento que tudo isso acontece, todos nós precisamos passar por esta experiência na Terra, da afinidade com os nossos familiares na nossa casa. Porque a nossa casa, o nosso lar, é o nosso educandário. É aqui onde a gente aprende. É aqui onde nós buscamos essa paz interior, esse progresso, porque fomos nós que escolhemos essa família. Se foi o meu pai e a minha mãe, eles me escolheram como filho. Da minha parte, como filho, eu escolhi eles para serem meus pais. E assim sucessivamente. Os netos, os bisnetos, tataranetos, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, o que quer que seja. Mas fomos nós que escolhemos. O parentesco material é a união da família de acordo com os laços consanguíneos. E o parentesco espiritual é a nossa verdadeira família pela união dos gostos, dos sentimentos, das afinidades. Enfim, pela reunião do entendimento de que todos somos irmãos. E aqui quando ele fala que todos somos irmãos, vamos lembrar de Jesus. Que Jesus é nosso irmão maior, é um espírito puro, espírito de luz, o espírito de verdade, aquele que incentivou Kardec, que ajudou na divulgação do espiritismo, das obras básicas, para que viesse a essa publicação. Então, naquele momento, até mesmo naquela hora do filme, ele mostra lá naquela cena do filme, quando ele está abarrotado com aquela quantidade de papel para ler, né? Aquela quantidade de papel para ler, para refletir. Meu Deus, será se é isso mesmo? Será se é isso que eu tenho que colocar aqui no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho? Né? Ele teve a ajuda. Ele teve ajuda. Tá certo, Tatiane? Daqui a pouco eu vou ler as cartinhas. E daí eu chamo as pessoas que vão receber cartas para saber se está presente, tá bom? Por enquanto a gente está aqui na reflexão do Evangelho. Nós não vamos sair dessa reflexão. Já já eu volto lá e falo com vocês. O Espiritismo fortifica os laços familiares. Exatamente por nos demonstrar que as ligações afetivas são construídas passo a passo no pretérito. Viu? Então,
lá atrás, no mundo espiritual, eu conheço essa família com quem eu vou buscando me interagir com ela, com essa afinidade fluídica, aonde mais tarde, reunidos, estaremos de volta todos ao planeta Terra para vivermos em família no mesmo teto. E daí você me diz, Nancy, e aquele irmão que parece ser a ovelha negra da família? Porque você só está falando dos bonzinhos. Gente, todos eles estão junto conosco para aprender, evoluir e melhorar. Se as atitudes dele não condiz com tudo que é aprendido dentro do lar, é porque está faltando alguma coisa. Então, vamos aproveitar, ajudar este ser a mostrar através das nossas atitudes. Porque já dizia aquele ditado antigo, meu pai sempre me falava, filha, casa de pai, escola de filho. É lá onde se aprende tudo. Na semana passada, eu falei aqui sobre essa questão de quando você atende um telefonema em casa. Alguém te liga, seu filho atende, mas você não quer falar com aquela pessoa. Você diz para seu filho, diz que eu não estou aqui não. E aí seu filho vai fazer o mesmo mais tarde. Não faça isso. As suas atitudes refletem no aprendizado da sua família. Entendeu? É isso. Você está ensinando o seu filho a dirigir? A sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo? Anda devagarinho, tenha paciência. E quando você chegar perto do sinal, vá mais devagar, porque a qualquer momento ele pode acender o sinal de alerta amarelo. E depois, em seguida, vem o sinal vermelho. Para que não aconteça um acidente. E dali vai vir uma desarmonia, um trauma futuro, para que aquela pessoa não consiga mais entrar no carro e nem segurar o volante. Então, nessa hora também, todos nós somos testados. E os testes, meus irmãos, é para a nossa melhora. Eu vou fazer uma pergunta aqui desse irmão, desse Carlos Alberto. Eu gosto muito das reflexões dele, que ele faz, né? Que está aí no espiritismo.org.br, onde a gente encontra essas reflexões. Aí ele diz o seguinte, ele estava numa palestra falando sobre a família e alguém lhe perguntou, após formarmos família aqui na Terra, quando desencarnamos, como vamos rever nossos entes queridos, se por acaso os mesmos já encarnaram novamente, como reconhecê-los? Olha que pergunta maravilhosa. Olha a resposta. O reconhecimento dos entes queridos não se dá somente pela aparência, mas principalmente pela afinidade e pela vibração. E aqui eu vou fazer uma reflexão, eu vou fazer aqui um comentário sobre os médiuns videntes. Às vezes ele conheceu aquela pessoa na sua casa, vestida de paletó, porque ele era um trabalhador, e onde ele trabalhava, digamos que ele fosse um advogado que vivia só de paletó. E às vezes, na televisão e tal, lá um dia ele desencarna. Esse médium vidente, ele vai visualizá-la através da sua tela mental, este irmão, com essa imagem, com essa fisionomia da sua última encarnação. Mas lá no mundo espiritual, eles vão se reunir por meio da afinidade. Caso ele já tenha sido reencarnado, o que acontece? A afinidade. Você vai sentir afinidade tão grande por aquela pessoa que você vai dizer, nossa, ele parece alguém do passado. Quantos espíritos nos escrevem falando que uns, é claro, vêm para ajudar,
Outros vêm na condição de cobrar, né? De algoz. Aqueles que vêm para ajudar, ele se transforma num anjo amigo, num mentor espiritual, aonde ele diz... Eu recebi uma carta de um irmão há dias atrás, onde ele falava: você teve a oportunidade de reencarnar nessa vida, mas eu não tive, porque eu já havia cessado as minhas existências e eu escolhi ficar do lado de cá para lhe ajudar na sua trajetória na Terra, nesta existência vivenciada agora. Outros, quando passa pelo outro lado, como algoz, aí ele diz: você teve a oportunidade de reencarnar e eu não tive. E dessa forma eu venho cobrar o que me deve. Entendeu? É nesta hora que você precisa ter paciência, humildade, solidariedade, compaixão, amor, acolhimento e amparo em seu coração, para com este ser, para trazer para o seu coração a construção do perdão junto com ele. Porque a construção do perdão, meus irmãos, ela não acontece da noite para o dia. Também perdoar o outro não acontece da mesma maneira. Você vai construindo devagarzinho. Tanto é que Deus coloca na nossa casa afetos e desafetos, amigos e inimigos. Entendeu? E aí, olha a pergunta importantíssima para todos nós. Ao casarmos, significa que temos grande compromisso para com o companheiro? Entendeu? Olha a resposta. Normalmente sim. A maioria dos casamentos na Terra é programada no plano espiritual. Mas não podemos esquecer que temos livre-arbítrio, de forma que muitos casamentos são arrumados aqui na Terra mesmo. Vou fazer mais um comentário. Tem pessoas que se casam, têm 4, 5, 6 filhos. É claro que quem tem uma quantidade de filhos dessa tem um grande compromisso nessa família. Ou não. Né? Vai depender da convivência deles. Lá um dia, essa união se desfaz. E cada um procura seu rumo. Cada um vai arranjar uma outra companheira. É neste momento que você vai observar as suas atitudes e seu comportamento. Aí você fica com aquele 3 meses, 4 meses. Enjoou, vou arranjar outro. Não enjoou, vou arranjar outro. Tá na hora de olhar para dentro de você para observar se não é mais uma tendência que se manifesta com tamanha força e aonde ela vai fluir no seu coração. Aí você diz: eu arranjei um agora, estou apaixonada, é o amor da minha vida. 3 meses depois, o encanto acabou. Arranja outro e é o amor da sua vida de novo. Meus irmãos, as nossas tendências pelas quais falimos aqui na Terra e não damos conta das provas que assumimos. É claro que nós somos espíritos imperfeitos e nós estamos todos na Terra em aprendizado. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas imperfeições. Todos nós precisamos aprender. E nesse momento desse aprendizado, nós vamos observar que todos nós precisamos ficar atento às nossas tendências. Não somente nessa questão do amor, mas na compulsão por alimentos, na compulsão pela compra de objetos desnecessários.
Quando você começa a julgar as pessoas, a se tornar uma pessoa maledicente, uma pessoa que você não consegue guardar um segredo, e que no momento de dificuldade daquela pessoa, você começa a falar para as pessoas o que você falou, o que você ouviu, aliás. Tem que ter muito cuidado com isso. Mais uma perguntinha. Ao casarmos, significa que temos grande compromisso para com o companheiro? Normalmente sim, pois viemos de um passado de muita ilusão que nos levou a grandes erros, principalmente no campo do sexo, o que eu acabei de falar agora. De forma que a lei nos faculta o aprendizado, nos reunindo com aqueles com quem cometemos tantos desenganos, entendendo-se esta situação aos demais relacionamentos da família. E daí acontece algo dessa natureza, e cadê a sua moral para chamar a atenção de um filho quando ele leva uma pessoa para dentro da sua casa, nessa semana, na outra semana ele traz outra, ele casa, depois ele leva outra namorada, e você cometendo os mesmos erros? Será se você, como família, como mãe de família, como pai de família, vai ter moral para isso? Qual é a sua condição nesse momento? Então, nós precisamos realmente observar as nossas atitudes, esse nosso comportamento. E esse comportamento, ele hoje está nas casas das melhores famílias. Tanto faz do pobre como rico. Isso você vê aí abertamente. A internet mostra tudo. Então, meus irmãos, cuide da família. Paz, harmonia em nossos lares. União. Neste momento de isolamento social ainda, de distanciamento que a gente não pode abraçar o outro. Nesse momento em que precisamos de paz interior, precisamos aprender um pouco mais o que proveito vamos tirar dessa pandemia. Vamos refletir, vamos pensar no bem, vamos pensar no amor, vamos pensar na solidariedade, vamos pensar no aniversariante, o Cristo, o Consolador prometido, agora no Natal. E para complementar a nossa reflexão do Evangelho, eu vou trazer mais uma vez o incentivo a todos vocês a fazerem o Evangelho no lar. Primeira coisa, o nosso copo d'água. Está aqui a minha taça, onde eu deixo aqui ao lado que os espíritos de luz que estão ao meu redor, porque as pessoas que são videntes, que estão do outro lado, visualizam essa equipe aqui. Está a minha água fluidificada, onde eu posso tomar, onde você pode também colocar aí do seu lado, para, no final, todos nós bebermos, saciando a nossa sede, curando os nossos males que estão dentro de nós. A prática do Evangelho no lar tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e tranquilidade. Quando você implanta o Evangelho no lar na sua casa, um farol de luz se apresenta para trazer harmonia, paz, amor, confiança, solidariedade, simpatia, tolerância, um pouquinho de cada coisa. Higienizar o lar com nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo manifestar o auxílio dos mensageiros do bem, porque eles só nos incentivam ao caminho do bem e da luz. Proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar dificuldades material e espirituais, mantendo ativos os princípios da oração e da vigilância. Elevar o padrão vibratório dos familiares, a fim de que possam contribuir para a construção de um mundo melhor. Escolher um dia determinado para fazer o seu Evangelho no lar. Se você não é espírita, não tem problema nenhum. Pegue a Bíblia, um livro de mensagem da sua preferência. Pode ser do Padre Marcelo, do Padre Antônio Maria, pode ser
um livro de mensagem do Augusto Cury, de qualquer irmão que toque o seu coração. Reúna com a família naquele dia e horário. Escolha o dia que todos estão presentes, no horário que todos estão presentes. Mas se eles não quiserem fazer, comece você sozinha com os espíritos, que aos poucos eles vão, cada um puxando uma cadeirinha e colocando ao redor da mesa. Entendeu? Mais tarde, todos vão ler uma mensagem edificante. Depois você abre o Evangelho ao acaso, ou então comece do começo, a primeira lição do Evangelho, do prefácio, e vai lendo devagarinho, não tenha pressa não. Um parágrafo por semana, tá ótimo. Depois você vai lendo uma folha inteira. Depois você lê 2 folhas. Pega um caderninho e anota o que você achou da leitura da noite. E quando chegar um mês, você vai olhar as 4 semanas, o que de bom você escreveu. Entendeu? E naquele momento que você está fazendo todo esse trabalho, você vai percebendo que você está modificando, você está mudando o seu comportamento, a sua atitude, os seus pensamentos melhoraram, você pensava em muita coisa ruim, vinha muita coisa assim diferente, e hoje você já não pensa mais isso. Aí você começa a sentir leveza. Depois de fazer a leitura do Evangelho, peça para cada um fazer um comentário breve. 30 minutos é o suficiente para vocês fazerem essa leitura. Mas se você quiser permanecer mais tempo lendo, permaneça. Finalizou? Agradeça a Deus. Ofereça aquele Evangelho para todas as pessoas que você vier no seu coração. Aprenda a fazer a oração que venha do fundo do seu coração. Aos poucos você vai perdendo esse medo de fazer uma prece sem saber como lembrar o seu mentor espiritual, o seu anjo amigo, aquele anjo que não te abandona a hora nenhuma. Ele vai estar ali intuindo a fazer essas orações. Não perca essa oportunidade. Terminou? Agradeceu? Serve a água para todas as pessoas presentes. E os que não estão presentes, que não quiseram fazer o Evangelho com você, ofereça mesmo assim a água para eles. Entendeu? Essa é a nossa proposta aqui. Incentivar a implantação do Evangelho no lar. Eu fiz várias implantações ao longo aqui do mês de novembro e dezembro. Vamos retornar ano que vem. Faço questão de implantar o Evangelho na sua casa. Você não precisa ter nada. Eu vou levar de brinde o Evangelho, o livro de mensagens edificantes e deixar para você e sua família. Certo? Entendeu? Então tá, vamos aqui alguns recadinhos. Nós estamos aqui numa live simultânea, tanto no Instagram como no Facebook, tá? Tem algumas pessoas no Instagram, tem outras no Facebook. Gratidão por todos vocês seguirem a nossa página. Divulguem a nossa página com os amigos, tá, gente? Compartilhe essa live. Vocês podem compartilhar. Convide seus amigos para curtir o nosso trabalho, para seguir a nossa página. Eu queria também acrescentar aqui que vocês podem entrar lá no Telegram. Tem o nosso canal da Carteira do Amor, onde eu posto todo o nosso trabalho. Eu ainda não postei o trabalho das crianças desse fim de semana, do abacateiro, né? Nós estamos com novidades para o ano que vem. Nosso trabalho aqui, o meu trabalho, o trabalho da Nancy com os espíritos, vai intensificar nas redes sociais, tá? Talvez teremos mais dias aqui na rede social. O abacateiro vai ser virtual, tá? Vamos fazer um trabalho do abacateiro, um trabalho belíssimo, virtual com vocês. Aguardem que tá vindo novidade. O nosso canal no YouTube está sendo finalizado, né? Já tem muita coisa lá no YouTube. E daí a gente vai se interagir aqui nas redes sociais, ok? Agradeço a todas as pessoas que estiveram no abacateiro, né? O abacateiro maravilhoso, lindo, onde acolheu todos vocês, tá? Eu agradeço muito também ao Santiago, que me mandou um vídeo sobre... me mandou um vídeo sobre a lição, né, a reflexão que seria do abacateiro. Ele estava muito gripado, porém ele não pôde estar presente, mas ele mandou, né,
para o nosso grupo. Eu postei lá no grupo da Carteira do Amor, onde vocês postam o seu nome para receber uma carta. E vocês assistam lá, né? Ele fala sobre Jesus, né? Sobre toda essa trajetória do Natal com Jesus. É maravilhoso. Eu assisti tudo hoje à tarde, mandei para vocês. Valorize lá o nosso amigo, curta lá o trabalho dele. É maravilhoso. Agradeço, Santiago, a sua esposa, a Priscila e todos vocês que participaram do nosso abacateiro, tá? O nosso abacateiro, ele vai, como eu falei, né? Ano que vem a gente vai fazer um abacateiro virtual. Estamos buscando aqui o ambiente para que possamos fazer esse trabalho, todo o nosso trabalho virtual. E daí a gente vai ter mais tempo para interagir com vocês. Nós vamos ter mais tempo para enviar essas cartas para vocês. Teremos muito mais tempo para tudo, tá? Então, eu agradeço a todos vocês. Agradeço também aos brinquedos. O trabalho foi maravilhoso. Aos que contribuíram. A todas as pessoas que doaram presentes, os brinquedos, os que enviaram os valores que arrecadamos com os brinquedos que foram entregues. O restante eu vou entregar amanhã, pela manhã. Meu carro está cheio de coisas para ser entregue. E eu agradeço a todos vocês a confiança no nosso trabalho. Esse é o meu trabalho agora nas redes sociais. Nosso trabalho, claro, eu falo nosso porque a Nancy não está sozinha. Ela está com a equipe de irmãos que coordenam a minha tarefa e nós vamos passar mais vezes aqui ligados na internet. Esse é o nosso canal de interação, A Janela do Mundo. Obrigada, gente. Obrigada. Você que assistiu, Jusce, que bom. Manda uma mensagenzinha lá para ele. Agradeça a ele esse esforço, né? Ele não pôde ir. Agradeço também aos que foram. Tantas famílias que receberam cartas. Foi maravilhoso. Gratidão a todos vocês. Eu queria saber se a dona Sandra... Dona Sandra, esposa do seu Carlos Alberto Baricello. Vou ler a sua cartinha agora, tá? Se você estiver presente, Érica, obrigada pela interação aí com os internautas, né? Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada a todos vocês que estão interagindo aqui na internet, tá? Vocês viram que aqui atrás de mim, né? Tá mudado aqui, né? Ali agora eu coloquei bastante tapetes, né? Depois a gente vai mostrando outras coisas para vocês, tá? Lá na minha página do Instagram, né, Nancy Bazar, a gente vai ter um monte de novidade essa semana, tá bom, gente? Vou fazer umas livezinhas lá também para mostrar a interação. Temos muita coisa lá, maravilhosa para vocês, tá bom? Vocês podem adquirir de onde vocês estiverem. Eu encaminho para todo o Brasil sem nenhum problema. A gente observa aí os valores, a taxa de envio e vocês vão receber lá, né, os produtos fabricados pela Nancy, ok? Então, queria saber se a Sandra Regina, se você está presente. Obrigada. Ah, tá, ok. Vamos lá, Sandra. A cartinha do seu esposo. Querida esposa Sandra Regina, nem o tempo foi capaz de diminuir a saudade de todos. Família que Deus um dia nos abençoou para juntos construir o nosso futuro. Mas o esposo e papai, Carlos Alberto, não teve tempo de participar da evolução dos filhos, que Jesus permitiu na terra, na minha última existência. Deixei todos com o coração apertado, devido ter chegado a hora que Deus me chamou. Querida família, amor eterno, foi uma longa construção com a permissão de Deus e juntos colhemos bons frutos. O mais importante, meus filhos amados, foi o amor que guardei comigo, eterno em meu coração de pai grato. Peço a Deus que cuide de todos. Tenham fé, que Jesus sabe o quanto estou feliz com essa permissão, este presente de Natal. Um recado do papai saudoso para diminuir nossa saudade e acalentar nossos corações necessitados
de um abraço, um sorriso. Mas Deus sabe, Sandra, o quanto me esforcei. Deus me chamou e você ficou na terra para cuidar dos nossos filhos. Presente de Deus. Não foi fácil me adaptar devido ter sentido de forma profunda o desejo de estar ao seu lado, sem condições. Quando os via na labuta diária com as crianças. Quanto tempo venho esperando esse reencontro para lhe falar que Deus me chamou na hora programada para o meu retorno. Porém, partia triste. Mas sabia que Deus seria a sua companhia para fortalecer a fé, junto com Nossa Senhora, para cuidar de nossos filhos com muito amor. Hoje sou eu quem lhe escrevo. Devagar, enquanto me passa um filme com as lembranças dos nossos dias na terra juntos. Mas o nosso amor jamais deixou de existir. Quando parti, de repente, o sofrimento. Quando eu parti, de repente, o meu sofrimento em deixá-la foi o mais difícil. A minha adaptação foi a parte mais demorada. Mas entendi, através do esclarecimento, que teria que aprender a lidar com as dificuldades do lado de cá. Renovado e feliz, deixo neste espaço a minha gratidão, o meu amor, de esposo e pai grato por tudo. Como venho escrevendo, deixei a família na terra, meus filhos ainda pequenos, hoje todos adultos. E quando os vejo, fico emocionado. Pois, querida esposa Sandra, não me foi permitido segurar um rebentinho, um ser de luz, um grande amor chamado neto. Amor incondicional em meu coração. Não tive a mesma sorte como um avô, que seria o mais feliz e realizado. Juntos, como família eterna. Mas tenho lhe ajudado a segurar, como Espírito eterno, nossos netos, presente de Deus em nosso lar. Todos, Sandra, nossos filhos estão lindos. Diz para todos que hoje são adultos. Pai de família, que o papai jamais esquece. Desde o momento da concepção do nosso amor que Jesus nos concedeu. Hoje posso visitá-los, sem deixar que a emoção atrapalhe a minha presença. Quando todos se unem, quando todos se reúnem, podem até não falar o nome do papai, mas ao lado de vocês, sinto seu coração de mãe protetora palpitar, rogando a Deus, porque ficou sozinha. Mas entenda, o papai e esposo Carlos Alberto, após restabelecer as forças, jamais deixou de visitá-los, incentivando ao caminho do bem da nossa família. Querida Sandra Regina Lunardelli, peço a Deus, se um dia tiver a oportunidade da bênção da reencarnação, irei implorar para estar do seu lado, novamente, junto com essa família, concedida pelo nosso amor. Superamos juntos as dores. Agradeço a Deus, nosso Pai, que é misericordioso, quem nos proporcionou esse momento de paz e renovação e de união, a enxergar na luz que brilha para todos nós. Neste Natal, o papai e esposo Carlos Alberto estará presente como Espírito eterno, em nosso lar, sem recaídas,
e muito feliz pela permissão. Deixo para meus filhos e netos e toda a família terrena bênçãos e abraços de saudades. Para meu grande amor, como diz o poeta num pedacinho da música: Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Abraços de saudade do seu eterno esposo e pai, Carlos Alberto Barrichello. Uma cartinha emocionada. Nossa, mas ele tá muito emocionado aqui. Muito, muito mesmo. Muito feliz pela permissão de ter recebido essa permissão de falar com os entes queridos. Há muitos anos que ele desencarnou, muitos anos mesmo. E nesse momento, vamos buscar em nosso coração que os entes queridos, quando parte para o mundo espiritual, ele não esquece. Porém, existe um tempo determinado para que ele possa, né, escrever. Ele precisa de um tempo. Às vezes o espírito vem mandando recado. Ele vai mandando um recadinho hoje, um recadinho amanhã. Porque ele está preparando uma carta futura. Que foi o que aconteceu com esse rapaz aqui. Já faz muito tempo, acho que uns 2 anos que eu escrevi um recado dele, uma cartinha bem pequenininha, no Guará ainda. Depois eu escrevi um recado dele. O que acontece? Nesse momento, ele foi se preparar. Ele foi se preparar para escrever para a família, para falar das suas dificuldades, das suas experiências e trazendo um lenitivo para essa família. Ai, meu Deus. A minha cadeira. Um lenitivo para essa família. E essa família, exato, 3 vezes, né? Então eu vou ler a cartinha aqui do Diego, né? É uma cartinha de muito aprendizado, né? Então vamos lá. Ok, Sandra, muito bem. Eu que agradeço essa oportunidade de servir. Agradeço a todos vocês por ter depositado. No final eu vou falar, gente, sobre o WhatsApp, como proceder para ir em busca de uma carta, que tem pessoas mandando demais. Então eu só mando o link depois que a pessoa assiste a live. Porque não adianta mandar o link, vai encontrar o grupo fechado, né? E o grupo fechado não vai adiantar. Então, vai lá no Telegram. Lá tem a mensagem enorme, completa de como se procede para chegar até a Nancy, tá? Não é difícil. As redes sociais estão aí e segunda e quinta eu estou aqui, né? Com vocês, interagindo ao vivo. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Ver se dá tempo de ler a cartinha aqui no Instagram também, gente. A gente está com uma transmissão simultânea, tá? Vocês que me seguem no Instagram, tem uns que me seguem no Facebook. Então, eu consegui aqui hoje, tá? Vamos lá. Querida mãezinha Margarete. Na verdade, Luciane, é uma carta para a família inteira, tá? Querida mãezinha Margarete, peço primeiro a minha bênção, acompanhada do perdão do seu filho Diego. A longa caminhada, mãezinha, a senhora ainda não tem conhecimento. O seu eterno Diego, desde o primeiro recado que lhe enviei, naquele dia, dava os primeiros passos na minha melhora em busca da luz. Como é difícil, mãezinha, aceitar o que fiz. Quanta ilusão. Ao rever, por várias vezes, o meu corpo desfalecido, sem ter como reverter a situação. Quanto arrependimento experimentei, enquanto a ruptura transcorria, em definitivo, entre o corpo físico e o meu espírito atormentado. Os recados que tenho lhe enviado
são provas da minha grande dificuldade em falar sobre o assunto. As cartas, mãezinha, são um alento, um remédio que diminui dores, angústias e saudades. Tenho me esforçado devido ao meu retorno ter acontecido com tantos desafios a vencer, mas deixei que as dificuldades tomasse conta da minha mente, vindo a deixar a terra por meio de um suicídio. Quanta dor experimentei ao deixar a terra. Os caminhos mudam, as dores dificultam, qualquer que seja a aceitação. Mas saiba que a senhora, meu pai e meus irmãos sofreram, mas me ajudaram a levantar, pois foi difícil aceitar a realidade além túmulo. Precisava de um tempo para renovar o meu coração que sofria. Parecia, mãezinha, que vivia no meio de uma escuridão. Tinha tudo e nada me faltou na terra. O seu amor, meus irmãos e tantos amigos e familiares. Mas não tive alento nas horas que tudo parecia mudar sem um rumo certo. Esse relato, mãezinha, faz parte da cura do meu coração. O seu filho Diego Afonso está bem agora. Sofri, chorei, mas Deus me recebeu como um filho que retorna antes da hora programada. Saiba a senhora que seu filho não recebeu essa nova oportunidade, a bênção da reencarnação, para retornar dessa maneira triste. Porém, não aguentei as investidas com os tormentos do inimigo, cedendo espaço em minha mente, vindo acontecer e chegar às vias de fato. Foi uma escolha que não desejo para nenhum irmão. Pois o caminho é árduo, sem escolhas. Precisamos de um tempo para entender, até mesmo, mãezinha, aprender a sorrir. Pois a alegria é a parte mais difícil de um novo recomeço. Deixo neste espaço o quanto a amo. Meus pais, meus irmãos, minha família. Só me dei conta o quanto amor todos têm por mim quando fui resgatado e levado para o hospital. Tempos mais tarde, a minha consciência guardava tudo de bom que recebi vindo dos familiares na terra. As orações, as perguntas, sem respostas. Qual o motivo para retornar dessa maneira? Agradeço aos vizinhos, amigos e à família. Nos momentos mais difíceis, com meus irmãos. Mas, mãezinha, fala para o papai e minhas irmãs que o Diego está vivo e feliz. Pela permissão de contar da forma que venho me preparando para escrever para vocês. Jesus nos concede esse reencontro para falar que tudo acontece na hora programada, com equilíbrio, fé e esperança. Aos poucos eu fui sendo preparado e vocês na terra também. Me perdoe por tudo que eu os fiz passar. Os dias tristes, o choro, a saudade, mas sempre a espiritualidade me permitia lhe abraçar, mãezinha. A Lu e a Tati, minhas irmãs. Para meu paizinho, peço desculpas pelo meu jeito de retornar e lhe fazer sofrer. Tudo passou e Deus me ajudou. Tanto que já enviei recados. Enquanto me preparava para falar como estou melhorando e evoluindo. Família querida, o Diego Tadeu Afonso não gostaria de recordar, mas faz parte da minha cura a que venho me permitindo.
16/5/2016. Foi um dia triste em nossa família. Era o mês das mães. Tenho me perguntado ao longo do tempo motivo, mas nada vai adiantar. O seu eterno filho lhe diz: amo a família, pais e irmãos, jamais esqueço. Preciso finalizar, mãezinha, para nossa paz e alegria. A senhora estava esperando minha cartinha, ansiosa. Estou aqui para lhe falar que o sofrimento cessou. O seu filho está renovado, pois fui acolhido pela equipe do Luiz Sérgio, que me ofereceu um longo tratamento. Foi ele quem me ajudou com o equilíbrio, essa preparação. Me sinto feliz e orgulhoso em lhe falar que estou bem e feliz, coisa que foi difícil construir em meu coração. A equipe me ajuda diariamente. Estou numa colônia, aprendendo com muita atenção as lições diárias sobre tudo o que aconteceu. Por isso falo que o tratamento é longo. São etapas para entender quais foram os motivos pelo qual retornei dessa forma, interferindo no meu livre-arbítrio. Peço a Deus que me dê forças e, conforme escrevo, vou lhe falando da minha evolução. Por aqui fiz novos amigos e encontrei muitos com o mesmo caminho, porém temos tudo para melhorar. Prometo retornar bem melhor, pois a equipe cuida com amor, todos por igual. Recebi informações para permanecer paciente. Sei que a senhora e meus irmãos vão ficar felizes com o que escrevo. Desejo a todos um Natal de paz. Que todos, de alguma maneira, seja a luz que sempre desejo. A clarear nossos dias como família eterna. Para meus irmãos, abraço bem apertado do irmão Diego, que está bem, feliz e renovado. Que o Natal seja iluminado. Que possamos enxergar a luz de Jesus juntos. Para minha querida mãezinha, amor infinito, meus pais, meu grande amor, me abençoe e me abrace forte. Em pensamento, na noite de Natal. Saudades eternas, Diego Tadeu Afonso. Veja esse espírito amigo que nos traz mais um presente para uma mãe, o Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio vem resgatando esses espíritos, ele nos traz até a minha sintonia. Após trazer até a minha sintonia, o espírito manda um recado, aí ele vai ser preparado, vai contar a sua história e depois ele vai trazer para a família, da maneira que a família tem condições de recebê-los. Porque, na verdade, existe uma preparação nos dois mundos. Enquanto o espírito está sendo preparado lá para escrever, a família aqui também. Certo? Entendeu? Então, da maneira que o espírito está sendo preparado no mundo espiritual, a família que está aqui na Terra é levada em desdobramento, no momento do sono, e lá eles são esclarecidos, eles começam essa interação, essa afinidade para ter equilíbrio aqui na Terra, para receber essas mensagens, gente. As mensagens só são lidas aqui. As mensagens só são lidas aqui quando permitido pela espiritualidade. Quando a família está preparada. Ela vem sendo preparada já há alguns dias. Então é isso que acontece. Certo? Nesse momento, eu peço a vocês
Marilu, tá tudo bem por aqui, não travou nada aqui não. A não ser que o seu travou, pode ser a internet também, tá? Os dois aplicativos estão funcionando perfeito aqui. Exatamente. Então, quando você... Vou explicar para as pessoas que entraram agora. Primeiro, você assiste a live da Nancy, segue aí nas redes sociais, vai lá no Telegram, lá tem todo a mensagem, como se procede para vir em busca de uma carta. No WhatsApp eu tenho o grupo Carteira do Amor, aonde eu abro, tem o dia programado para abrir para receber a sua solicitação. Porém, eu recebi mais de 500 solicitações agora no mês de novembro. Então, a equipe espiritual me pediu que eu só reabrisse o grupo para receber novas solicitações no mês de março, porque nós vamos ter um recesso, ok? Mas aqui nas redes sociais nós não teremos recesso. De repente, talvez eu não consiga escrever as cartas que deveriam ser escritas, mas uma ou duas vai ser escrita. Entendeu, gente? Os recados serão dados. Repassarei os recados que a espiritualidade vem trazendo. O evangelho continua com as reflexões. Mas aí você tem que seguir, você tem que assistir as lives, porque nem sempre, que às vezes a pessoa fica mandando mensagem para mim, Nancy, eu quero, me avisa, eu quero saber se escreveu. Gente, são tantas coisas que a gente tem que responder. Então, eu acho assim, você assistindo as lives, tira um tempinho aí, assiste na segunda-feira ou na quinta, né? Segue aí as nossas redes sociais. O Telegram agora, eu vou colocar tudo lá. Por quê? Porque no Facebook, no Instagram, não dá pra gente colocar também tanta coisa. Então, coloca lá, porque lá você entra e você rola pra cima e pra baixo, sabe como começou o grupo, o que funciona, o que tem nele, né? O que vai acontecer. É que eu ainda não atualizei hoje, porque o fim de semana foi muito cansativo. Eu escrevi nesse fim de semana, entendeu? Foram muitas cartas. E isso deixa a gente desgastado. Você tem que descansar. E essas cartas, eu escrevi hoje essas 2 cartas. São cartas grandes, né? Que elas dependem, né, de uma certa preparação. E eu peço, né, a atenção de vocês, que pelo menos isso, né? Entendeu? Segue aí nas redes sociais, divulgue o nosso trabalho, pode compartilhar, eu deixo sempre tudo para compartilhar, porque na verdade o meu trabalho é público. Aqui a gente não está escondendo de ninguém. Vocês podem compartilhar sem problema nenhum. Porque, na verdade, o que está sendo lido aqui é a mesma coisa de você ler um livro de cartas consoladoras de alguém que publicou. Porém, o conteúdo, ele é um pouco diferente, mas o aprendizado é o mesmo. Quando você pega um livro de cartas consoladoras, ou um livro que fala sobre mediunidade, você vai ter esclarecimento bem parecido. O esclarecimento é bem parecido com esse. Então, não tenham pressa. Na hora certa, o seu ente querido vai estar te escrevendo. Mas enquanto você assiste o nosso evangelho, você está recebendo a sintonia dessa equipe espiritual. Porque ela vai te visitar à noite. E à noite, no momento do desprendimento do sono, esse evangelho acontece no mundo espiritual. E lá ele vai encontrar seu ente querido, ele vai sendo preparado. E você vai passando por um tratamento aqui também, uma preparação para receber essa carta. Estão me entendendo? Então, a sintonia, na verdade, essa antena mediúnica aqui, que é a minha mente, a equipe espiritual, todos vocês que estão assistindo aí, estão na minha mente, na minha sintonia. A equipe espiritual está observando que todos vocês postaram os nomes lá, ou não. Mas quando você posta lá, o seu ente querido já está sendo preparado, porque você está assistindo. Você está assistindo a reflexão do evangelho, esse evangelho lá, ele está sendo oferecido para você, para sua família espiritual, para os seus amigos, para os seus vizinhos, todos aqueles que você colocou na intenção. Porque, na verdade, gente, esse evangelho é um tratamento à distância. No momento que eu leio aqui, que eu faço a reflexão,
Cada um aí que coloca o comentário, nossa, esse evangelho, Nancy, parece que está sendo direcionado para mim. Então, olha que maravilha. São o evangelho com as reflexões do nosso cotidiano. Porque o nosso cotidiano é isso aí, gente, que foi dito hoje do evangelho. Então, quando você pega aquelas palestras do evangelho, que as pessoas vão lá na Bíblia para interpretar com toda dificuldade, então a gente pega um tema sobre a família e vamos debulhar isso daqui, falando essa linguagem que todo mundo entende, o nosso cotidiano. É isso que a gente está precisando, nesse dia a dia. Pessoal, o Natal se aproxima. Vamos orar por todas essas crianças, pelas pessoas que perderam o emprego, por todos aqueles que precisam de um ombro amigo, de um abraço fraterno, mas que seja à distância. Vamos pensar no nosso ente querido que está doente em casa, que está acamado, para que quando você for labutar com ele, essa labuta diária, pegar na palma da sua mão com amor e carinho. E agradecer a Deus por tudo que você tem. Vamos exercitar o poema da gratidão, como diz Amélia Rodrigues. Não importa se numa mansão, uma cabana, ou um palácio, ou que seja, num cômodozinho que você mora lá no cantinho, mas que exista lá dentro amor, porque o amor constrói tudo. O amor constrói tudo isso que a gente está passando, ajuda que sejamos fraternos, amigos. Pessoal, tem muito comentário, né? Pessoal aqui do Instagram também, muita coisa. Eu vou responder vocês depois, tá? Já a gente vai finalizar aqui. Inclusive, gente, o que acontece? Eu escrevi uma carta nesse fim de semana, no domingo, ontem, no Abacateiro, né? Escrevi a carta de um pai de família que tinha 21 anos de desencarnado. Foi a primeira carta. Ele retratou tudo que ele fez com a família. Entenderam? A Valéria, na quinta-feira, eu falei, Valéria, tem um recado do seu pai. Mas a Valéria não estava ao vivo. Então, quando a pessoa não está ao vivo, eu não leio o recado e nem a carta. Certo? E aí a Valéria, ela me mandou uma mensagem depois, alguém, acho que avisou para ela, que eu falei sobre o nome dela. Eu falei, não, vai no Abacateiro, seu pai vai escrever. Vai escrever para você. E para a surpresa dela, ele nem tinha ainda o merecimento de escrever daquela forma para a família. Mas a mãe dela era espírita. A mãe dela orava. E eu não conhecia nenhum deles. E para falar para vocês, eu estava logo no início, quando eu estava fazendo as lives e ainda não tinha público, né? Lá no Abacateiro, eu não convidava as pessoas por causa da pandemia. Eu fui para lá no domingo escrever umas cartas. E aí se fez presente uma sobrinha da Valéria. Uma sobrinha dela, escrevendo para a mãe, e mandou uma pintura para a mãe também. E naquele momento que ela escreveu, ela disse, a minha avó está aqui comigo. No momento que ela falou que a avó estava com ela lá, a vovó Marta, a vovó estava sendo sepultada no cemitério, gente. Entenderam? Olha aí. Valéria, feliz com a carta do meu pai. Gratidão, aguardei por mais de 20 anos. Olha aí. Então é isso. Às vezes tem pessoas que têm o merecimento de receber logo. Às vezes o espírito evoluiu, o espírito aceitou. Porque às vezes as duas partes também têm que aceitar. Não só uma, mas as duas têm que aceitar. Entendeu?
Raquel, obrigada pelas palavras, me dão forças para continuar. Vou continuar rezando, tendo fé que logo receberei a minha cartinha. E mesmo com essa dor de saudade, temos que seguir em frente. Exatamente isso. Você precisa sentir mais leve, melhor, para que o outro se desprenda, para que o outro lá do outro lado possa evoluir, melhorar, aprender a receber a permissão para escrever. Enquanto você está aqui chorando, enquanto você está aqui sem aceitar essa partida, ele não vai escrever. É um pouco difícil, tá? Irmãos, tenho muito a agradecer aos amigos espirituais. Eterna gratidão. Beleza. A Rita também, que está aqui, foi linda a carta. Isso. A carta da Rita também, do irmão dela, ele conta a história dele, ele já escreveu algumas vezes, né? E dessa vez ele teve a oportunidade de, assim, com mais calma, mais paciência, mais feliz, né? De escrever para a família, contando ali os detalhes, que foi muito interessante, né? Marilu, tá também nessa mesma sintonia. Um dia vem, exatamente. Todos nós vamos receber um dia. Agora, temos que ter fé, temos que vibrar amor, vibrações positivas, né? Ore, tira a sua segunda e sua quinta-feira e participa aqui da nossa live do Evangelho. Quando terminar o Evangelho, vai lá na leitura que eu li, capítulo 14, os laços de família, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, e leia o capítulo inteiro, né? Verifica lá essa lição inteira, você vê que maravilhosa essa lição. É uma lição assim que traz, lá ele fala para que os filhos possam cuidar dos pais na velhice, que não os abandone, que tenha cuidado, que tenha zelo. E você sabe que hoje essas pessoas idosas, elas estão sofrendo muito, né? Tudo isso faz parte da nossa evolução na Terra. Então, no momento que você doa amor, doa seu tempo, você também recebe, tá? Você recebe amor, recebe alegria. Você sente que tudo isso que vem acontecendo na sua vida de bom é porque você também está fazendo bem. E eu quero lembrar aqui também das pessoas que são médiums, que são espíritas, que são médios ostensivos, que estão aí pretendendo servir Jesus. Vou fazer um alerta aqui para vocês. Mesmo que vocês sejam espíritas, que vocês tenham uma tarefa a seguir, vocês precisam, primeiro, fazer uma reflexão se é hora de abraçar a causa. E se abraçar, abrace com amor e com humildade. E que esteja preparada para ser julgada. Não importa, você tem uma equipe espiritual programada para te ajudar. Certo? Você vai precisar de tempo para estudar. Já estudei, Nancy, as obras básicas, Allan Kardec, Chico Xavier. Releia. Nancy, eu já reli o Nosso Lar umas 2 vezes. Estude, tá? Pega um caderninho e começa a marcar ali aquilo que te chamou a atenção, que nas vezes que você leu e releu, não prestou atenção. Certo? Segundo, dedique algumas horas do seu dia para isto, para o seu aprimoramento. Terceiro, renuncie um pouquinho do seu tempo para servir Jesus. Tá? Faça de Jesus no seu coração prioridade. Tá? Agora, Nancy, o que acontece? Eu quero servir, eu estou trabalhando, eu escrevo carta, eu dou passividade, eu sou vidente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando eu vou trabalhar na casa espírita, se tiver um aniversário, eu deixo para outro dia. Eu vou para o aniversário. Entendeu? E aquele compromisso que você tem com a espiritualidade, que aqueles irmãozinhos que já estão lá te esperando, para a sua sintonia, já foi sintonizado com você 24 horas antes, porque o trabalho não começa no mesmo dia, entendeu?
E aí você chega, para me servir, eu só vou numa casa espírita, se tiver tudo organizado, se eu chegar lá e tiver a minha cadeira na minha mesa preparada, porque eu já chego em cima da hora, entendeu? Você precisa aprender a chegar mais cedo, a ajudar nas tarefas, sem reclamar, ser paciente, tolerante, amorosa, humilde e lembrar das lições de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. E se aquilo que foi feito lá fosse com você, você ia gostar? Né? Quando você distrata aquela pessoa lá na casa espírita ou em qualquer outro lugar, será se você ia gostar? Então, o seu comportamento precisa ser adequado. Quando a gente se comporta da maneira que tem que ser, você precisa entender. Ah, Nancy. Exatamente, fazer as coisas com boa vontade. Essa é a parte principal. Sem boa vontade, você não serve ninguém, tá, gente? É até perigoso você dar uma taça de sopa para uma pessoa com má vontade e ela passar mal. Certo? Ou você fazer uma prece com raiva. Ninguém vai se beneficiar. Certo? Então é isso. Nós precisamos refletir antes de assumir qualquer compromisso com Jesus. Porque no momento que você assume, você tem que observar se você já está preparado, se você realmente tem condições. Porque para você servir impondo condições, você não está servindo Jesus. Você está servindo a sua vaidade. Você está alimentando o seu ego. Certo? E você está fazendo tudo errado. Nossa, mas eu queria tanto receber isso, porque eu já trabalho tanto tempo aqui. Às vezes você trabalha anos e não recebe uma notícia do seu familiar do outro lado. Porque, na verdade, não existe nenhum privilégio para as pessoas. A carta chega para quem está precisando. Não é privilégio de ninguém. Tem espírito que escreve várias vezes para a família. Nossa, Nancy, aquela família já recebeu tanta carta. Ah, mas sabe lá o que o espírito está fazendo do outro lado? Se empenhando, trabalhando, buscando, evoluindo. E na primeira oportunidade que ele tem, recebeu a permissão, vou mandar notícia, avisar que eu continuo trabalhando, que eu continuo melhorando, que eu continuo evoluindo. E eu quero contar para minha família. Às vezes, eu escrevo uma carta de um familiar aqui, e de vez em quando eu recebo outras cartas sem precisar ser solicitada. Entendeu, gente? O espírito já está ali na minha sintonia. E às vezes ele quer contar para a família que melhorou, né? E de repente eu escuto aqui. Nancy, o espírito fulano de tal está preparado para escrever. No momento que você estiver lá no seu horário programado com a espiritualidade, a gente vai escrever a cartinha da pessoa. Entendeu, gente? É tudo programado. Não é na hora que eu quero, não é para quem eu quero, não é impondo condições. Ah, eu vou lavar roupa, limpar a casa, fazer o almoço. E hoje eu não tenho tempo. Entendeu? Claro! Mas você tem ali, ó, as horas programadas para você fazer isso. Ah, Nancy, eu não vou naquele tal lugar e tal, demora demais. Não vou no abacateiro porque demora demais. No abacateiro começa meio-dia, termina 1h da tarde. Tá certo. Mas se você fosse a Uberaba, São Paulo, você ia... Se você fosse de ônibus, você ia demorar não sei quantas horas de carro. Se você fosse de avião, ia ficar bem mais caro. Lá você ia pagar estadia e você voltaria, poderia correr o risco, aliás, pode correr o risco até de voltar sem a carta. Entendeu? É isso. Quem realmente pretende abraçar a causa espírita tem que ter consciência que não trabalha para o bem próprio, e sim para a divulgação da espiritualidade para Jesus. Exatamente isso, Ju, você falou tudo certo. Tem pessoas que se acham privilegiada porque tem um dom. Não. De forma alguma.
Nós estamos aqui para servir Jesus. Cada médium tem o seu trabalho com a sua equipe, trabalha da sua maneira. Cada médium tem a sua equipe espiritual que coordena a sua tarefa e faz um trabalho diferente um do outro. Uns trabalham de uma forma, outros trabalham de outra. No fundo, serve Jesus da mesma forma. Entendeu, gente? É isso. Então, o que nós vamos fazer aqui é divulgar o Espiritismo, falar sobre o Evangelho, falar sobre mediunidade, como receber esses recados, e por aí vai. Certo? Obrigada a todos vocês. A dona Sandra hoje, eu sei que você vai estar alegre com sua família, com essa cartinha do seu esposo, que você esperou há muito tempo, né? A dona Margarete, a Luciane e Luciane, vocês, sua irmã, né? Estão felizes, seus irmãos aí, seu pai, sua mãe. Quando eu perguntei por eles, é porque... Exatamente. Esse final de semana terminou por volta das 14 horas. Foi um encontro lindo, abençoado. Continuo firme na fé. Amém. Exatamente. Beleza. Depois eu vou ler os comentários, responder a quem mandou. Eu preciso finalizar agora. Vamos agradecer a Deus, agradecer os espíritos de luz, toda essa equipe espiritual, Jerônimo Mendonça, Luiz Sérgio, que veio com muito amor trazer, ele se emocionou muito. A carta aqui, quem ajudou a ler foi ele. Ele está muito emocionado com esse trabalho, aceitou o convite do Chico. E nós estamos aqui, meu irmão, para trabalhar. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos ajudem. Até quinta-feira, que assim seja. Amém.